Existe uma pergunta que acompanha a humanidade há milhares de anos. Como permanecer em paz quando a vida parece estar desmoronando? Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras. Talvez esteja passando por problemas no trabalho. Talvez exista uma crise dentro da sua família. Talvez alguém tenha decepcionado você profundamente. Talvez a ansiedade esteja roubando seu sono e ocupando seus pensamentos durante o dia inteiro. Ou talvez você simplesmente esteja cansado de viver, preocupado com tudo, carregando um peso invisível que parece aumentar a cada novo desafio. A maioria das pessoas acredita que a paz chegará quando os problemas desaparecerem, quando a situação financeira melhorar, quando os conflitos terminarem, quando a saúde estiver perfeita, quando a vida finalmente entrar nos trilhos. Mas existe um grande problema nessa forma de pensar. Os problemas nunca desaparecem completamente. Assim que um desafio termina, outro começa. Assim que uma preocupação vai embora, uma nova preocupação surge. E se a sua paz depender da ausência de problemas, você passará a vida inteira esperando por algo que talvez nunca aconteça. Foi exatamente isso que os estoicos perceberam. Eles entenderam que a verdadeira paz não nasce de circunstâncias perfeitas. Ela nasce de uma mente treinada, uma mente capaz de permanecer firme mesmo quando tudo ao redor está em caos. Marco Aurélio governou o império em meio a guerras, epidemias e crises políticas. Epicteto nasceu escravo e enfrentou inúmeras limitações. Sêneca viveu perseguições, perdas e exílio. Nenhum deles teve uma vida fácil. Mesmo assim, desenvolveram uma serenidade extraordinária. E hoje você vai aprender como aplicar esses ensinamentos à sua própria vida. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe seu like. Aqui compartilhamos os ensinamentos mais profundos do estoicismo para ajudar você a construir uma mente forte, equilibrada e preparada para enfrentar qualquer desafio. E fique até o final. A última lição pode mudar completamente a forma como você encara os problemas da sua vida. O primeiro segredo da paz é aceitar o que não pode ser controlado. Grande parte do sofrimento humano nasce de uma batalha impossível, a tentativa de controlar aquilo que está fora do nosso alcance. Queremos controlar a opinião dos outros. Queremos controlar o passado. Queremos controlar o comportamento das pessoas. Queremos controlar o futuro. Queremos controlar acontecimentos que simplesmente não dependem de nós. E quanto mais tentamos controlar essas coisas, mais frustrados nos tornamos. Epicteto ensinava que existem apenas duas categorias na vida: aquilo que depende de você e aquilo que não depende. Sua atitude depende de você. Suas escolhas dependem de você. Seu esforço depende de você. Sua dedicação depende de você. Mas o resultado final nem sempre depende. A reação dos outros não depende. O clima não depende. A economia não depende. A opinião alheia não depende. O passado não depende. Imagine quanto sofrimento você carregaria a menos se parasse de lutar contra aquilo que não pode mudar. Imagine quanta energia seria liberada para aquilo que realmente importa. A paz começa exatamente aqui. Existe uma frase estoica extremamente poderosa. O sofrimento começa quando desejamos que a realidade seja diferente do que ela é. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você sofreu não apenas pelo problema em si, mas porque recusava aceitar que ele existia? Uma demissão acontece. Uma pessoa vai embora. Uma perda ocorre. Uma crise surge. E além da dor natural da situação, acrescentamos uma segunda camada de sofrimento ao pensar: isso não deveria estar acontecendo, mas está acontecendo. E lutar mentalmente contra a realidade não muda a realidade. Apenas aumenta o sofrimento. Os estoicos não defendiam passividade. Eles defendiam lucidez. Aceitar uma situação não significa gostar dela. Significa enxergá-la claramente. Porque somente quando aceitamos os fatos
podemos agir com inteligência. Enquanto negamos os fatos, permanecemos presos. Marco Aurélio escreveu algo extraordinário. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Essa ideia muda tudo. A maioria das pessoas acredita que os acontecimentos determinam seu estado emocional. Mas os estoicos perceberam algo diferente. Não são os acontecimentos que nos perturbam, são as interpretações que fazemos deles. Duas pessoas podem enfrentar exatamente o mesmo problema. Uma entra em desespero, a outra permanece relativamente calma. O que mudou? A interpretação, a perspectiva, a forma de enxergar a situação. Isso significa que sua paz não depende apenas do que acontece. Depende principalmente da forma como você responde ao que acontece. E essa é uma notícia extremamente poderosa, porque significa que existe algo que continua sob seu controle, sua mente. Existe outro aspecto importante que os estoicos compreendiam profundamente. Muitas pessoas acreditam que a paz é algo que surge espontaneamente quando as circunstâncias melhoram. No entanto, a experiência mostra exatamente o contrário. Pessoas que vivem esperando o momento ideal normalmente descobrem que sempre existe um novo motivo para adiar a tranquilidade. Quando o problema financeiro diminui, surge uma preocupação com a saúde. Quando a saúde melhora, aparece uma dificuldade profissional. Quando a vida profissional se estabiliza, surgem desafios familiares. A mente que não aprende a encontrar equilíbrio continuará procurando novas razões para se preocupar. Os estoicos observavam atentamente esse padrão. Eles perceberam que a mente humana possui uma tendência natural a focar naquilo que está faltando. Em vez de enxergar aquilo que já possui, ela frequentemente direciona a atenção para aquilo que ainda não conquistou. E quando isso acontece, a sensação de insuficiência se torna constante. Não importa quanto progresso exista, não importa quantas vitórias tenham sido alcançadas, sempre haverá algo mais para desejar. Por isso os sábios estoicos praticavam regularmente a gratidão consciente, não como uma simples técnica de pensamento positivo, mas como um exercício de percepção da realidade. Eles procuravam lembrar a si mesmos das coisas que normalmente passavam despercebidas. A capacidade de respirar, a oportunidade de aprender, a presença de pessoas importantes, a possibilidade de agir, a liberdade de escolher a própria atitude diante dos acontecimentos. Quando você aprende a valorizar aquilo que já existe em sua vida, algo interessante acontece. Os problemas continuam existindo, mas deixam de ocupar todo o espaço da sua consciência. Você passa a enxergar a realidade de forma mais completa. Não apenas as dificuldades, mas também os recursos disponíveis para enfrentá-las. Não apenas as perdas, mas também aquilo que permanece. Não apenas os obstáculos, mas também as oportunidades de crescimento. Outra característica marcante dos estoicos era a capacidade de distinguir necessidade de desejo. Muitas vezes sofremos não porque nos falta algo essencial, mas porque nos acostumamos a acreditar que precisamos de coisas que, na verdade, são apenas preferências. Quanto mais dependências emocionais acumulamos, mais vulnerável se torna nossa paz. Quanto menos dependemos de fatores externos para manter o equilíbrio interior, mais livres nos tornamos. Essa liberdade não significa abandonar ambições ou deixar de buscar melhorias. Significa apenas compreender que seu valor não depende exclusivamente dos resultados que alcança. Seu valor não aumenta quando você vence, nem desaparece quando enfrenta dificuldades. Os estoicos entendiam que a dignidade humana está ligada ao caráter, à integridade e à forma como enfrentamos a vida. E quando essa compreensão se fortalece, nasce uma segurança interior que permanece firme, mesmo durante os períodos mais turbulentos da existência. Existe algo curioso sobre a mente humana. Ela raramente permanece onde o corpo está. Enquanto seu corpo está aqui,
Agora, neste momento, sua mente frequentemente está em outro lugar, pensando no amanhã, preocupando-se com algo que ainda não aconteceu, criando cenários negativos, antecipando problemas, imaginando fracassos, revivendo dores antigas. E é exatamente nesse processo que nasce grande parte da ansiedade. Os estoicos perceberam isso há quase 2000 anos. Eles entenderam que muitas pessoas não sofrem pelo presente, sofrem por versões imaginárias do futuro. Imagine que você receba uma notícia difícil. Existe o problema real, mas logo em seguida surge um segundo problema. A sua imaginação. Você começa a pensar: e se piorar? E se eu fracassar? E se eu perder tudo? E se nunca melhorar? Um único problema gera dezenas de sofrimentos adicionais. Sêneca dizia que sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. E isso continua sendo verdade hoje. Muitas pessoas passam noites sem dormir por acontecimentos que jamais ocorrerão. Vivem meses preocupadas com cenários que nunca se concretizam. Sofrem antecipadamente por dores que talvez nunca precisem enfrentar. Os estoicos ensinavam que devemos enfrentar os problemas quando eles chegam, não antes. A mente possui uma capacidade impressionante de ampliar ameaças. Ela pega uma dificuldade e transforma em catástrofe. Pega uma incerteza e transforma em tragédia. Pega uma possibilidade e transforma em certeza. Mas a realidade raramente é tão extrema quanto nossas projeções. Por isso os estoicos valorizavam tantos fatos. Eles procuravam distinguir aquilo que realmente estava acontecendo daquilo que a mente estava inventando. Talvez o recurso mais valioso da sua vida não seja dinheiro, nem tempo, nem talento. Talvez seja sua atenção, porque aquilo que recebe sua atenção cresce. Se você alimenta constantemente pensamentos negativos, eles crescem. Se alimenta preocupações, elas crescem. Se alimenta medos, eles crescem. Mas quando você direciona sua atenção para soluções, oportunidades e ações concretas, essas coisas também crescem. Marco Aurélio observava constantemente seus pensamentos. Ele não permitia que qualquer ideia permanecesse livremente dentro da mente. Questionava, analisava, examinava. E você pode fazer o mesmo. Sempre que um pensamento perturbador surgir, pergunte: isso é um fato ou uma suposição? Isso está acontecendo agora ou apenas na minha imaginação? Existe alguma ação que eu possa tomar neste momento? Essas perguntas simples possuem um enorme poder, porque devolvem você à realidade. Vivemos em uma época em que as pessoas estão constantemente consumindo preocupações, notícias negativas, discussões intermináveis, conflitos, comparações, informações sem fim. A mente raramente descansa. E depois nos perguntamos: por que estamos tão ansiosos? Os estoicos sabiam que proteger a mente é tão importante quanto proteger o corpo. Da mesma forma que você não come qualquer coisa indiscriminadamente, também não deveria consumir qualquer conteúdo indiscriminadamente. Tudo aquilo que entra em sua mente influencia sua paz. Existe uma técnica estoica extremamente poderosa. Quando algo parecer esmagador, reduza-o ao seu tamanho real. A mente ansiosa costuma exagerar. Transforma um obstáculo em uma montanha. Mas frequentemente essa montanha é apenas uma sequência de pequenos passos. Imagine alguém com dificuldades financeiras. A mente pode dizer: minha vida acabou. Mas será verdade? Ou existem apenas contas que precisam ser organizadas? Imagine alguém enfrentando uma crise profissional. A mente pode dizer: meu futuro está destruído. Mas será verdade? Ou existe apenas um desafio que precisa ser enfrentado? Os estoicos procuravam desmontar os problemas em partes menores, porque aquilo que parece impossível quando visto por inteiro, muitas vezes se torna administrável quando dividido em etapas. Quando olhamos para todos os problemas ao mesmo tempo, sentimos sobrecarga.
Quando focamos apenas no próximo passo, sentimos clareza. Talvez o problema não seja a quantidade de dificuldades que você possui. Talvez seja a quantidade de tempo que passa pensando nelas. Existe uma enorme diferença entre lidar com um problema e viver obcecado por ele. Lidar com um problema gera progresso. Obcecar-se pelo problema gera sofrimento. E quando você aprende essa diferença, começa a recuperar algo extremamente valioso: sua tranquilidade. Uma das maiores lições do estoicismo é que paz não significa que tudo está bem. Paz significa que sua mente continua estável, mesmo quando algumas coisas não estão bem. Porque se você esperar circunstâncias perfeitas para sentir paz, passará a vida inteira esperando. Mas se aprender a desenvolver paz interior, independentemente das circunstâncias, carregará essa força para qualquer situação. Os estoicos entendiam que os problemas não são interrupções da vida. Os problemas fazem parte da vida. Mais do que isso, eles são instrumentos que moldam quem nos tornamos. Pense em um músculo. Ele cresce através da resistência. Sem resistência, não existe fortalecimento. O mesmo acontece com a mente. Sem desafios, não existe crescimento. Sem dificuldades, não existe resiliência. Marco Aurélio repetia constantemente uma ideia poderosa: o obstáculo no caminho se torna o próprio caminho. A maioria das pessoas vê um obstáculo e conclui que sua vida ficou mais difícil. O estoico vê um obstáculo e pergunta: o que isso está me ensinando? Uma rejeição pode ensinar independência emocional. Uma perda financeira pode ensinar prudência. Uma crítica pode ensinar humildade. Uma crise pode ensinar coragem. Duas pessoas podem passar pela mesma situação. Uma sai destruída, a outra sai mais forte. Por quê? Porque a diferença não está apenas no acontecimento. Está na interpretação. Está na resposta. Está na atitude. Os estoicos compreendiam que não controlamos os desafios que a vida apresenta, mas controlamos aquilo que fazemos com eles. Existe uma pergunta que rouba a paz de muitas pessoas: por que isso aconteceu comigo? Quando algo dá errado, imediatamente procuramos uma explicação. Queremos encontrar culpados. Queremos entender por que fomos escolhidos para enfrentar determinada situação. Mas os estoicos fariam outra pergunta: o que posso fazer agora? A primeira pergunta olha para trás. A segunda olha para frente. A primeira gera frustração. A segunda gera ação. Às vezes parece que tudo está dando errado ao mesmo tempo. Os planos falham. As pessoas decepcionam. As dificuldades aumentam. E nesses momentos é fácil acreditar que a vida está contra nós. Mas os estoicos rejeitavam essa ideia. Eles entendiam que a vida não está perseguindo ninguém. Ela simplesmente acontece. Desafios fazem parte da condição humana. Ninguém escapa deles. Por isso os estoicos não buscavam conforto permanente. Buscavam resiliência. Porque quem depende de circunstâncias confortáveis se torna vulnerável. Mas quem desenvolve força interior consegue permanecer firme, mesmo quando as condições externas se tornam difíceis. A calma é uma forma de poder. Quando surge uma crise, a maioria das pessoas reage impulsivamente. Entram em pânico, tomam decisões precipitadas, perdem a clareza. Mas os estoicos valorizavam a capacidade de permanecer calmo, porque a calma permite enxergar aquilo que o desespero não consegue ver. Permite identificar soluções, permite tomar decisões melhores. Chegamos à lição mais profunda de todo o estoicismo. A verdadeira questão nunca foi como eliminar todos os problemas. A verdadeira questão sempre foi como permanecer em paz apesar deles. Porque uma vida sem problemas não existe. Mas uma mente capaz de enfrentá-los com serenidade pode existir. A maioria das pessoas coloca sua paz nas mãos do mundo externo. Pensam: quando eu tiver mais dinheiro, ficarei em paz. Quando meus problemas acabarem, ficarei em paz. Quando tudo estiver resolvido,
ficarei em paz. Mas existe um enorme perigo nessa forma de viver. Você entrega sua tranquilidade para coisas que não controla, e sempre que sua paz depende de fatores externos, ela se torna frágil. Os estoicos descobriram algo muito diferente. A paz verdadeira nasce de dentro. Ela nasce quando você aprende a confiar na sua capacidade de lidar com aquilo que acontecer. Não importa se o dia será fácil ou difícil. Não importa se os planos funcionarão ou não. Você sabe que conseguirá enfrentar o que vier. E essa confiança gera serenidade. Muitas pessoas vivem emocionalmente reféns da opinião alheia. Reféns da aprovação dos outros. Reféns das atitudes das pessoas. Os estoicos enxergavam um grande perigo nisso. Porque sempre que sua paz depende do comportamento de alguém, você entrega seu poder. Por isso, treinavam constantemente a independência interior. Não porque desprezavam as pessoas, mas porque entendiam que a estabilidade emocional precisa vir de dentro. A serenidade não é um traço de personalidade. Ela é uma prática. Uma decisão repetida diariamente. Toda vez que você escolhe não alimentar um pensamento destrutivo, toda vez que escolhe agir com sabedoria em vez de impulsividade, toda vez que escolhe focar no que pode controlar, toda vez que escolhe aceitar a realidade, você fortalece sua paz interior. Mais cedo ou mais tarde, algum problema aparecerá, alguma dificuldade surgirá, algum plano falhará. Essa é a natureza da vida. Mas quando esse momento chegar, lembre-se do que aprendeu. Respire. Observe os fatos. Separe realidade de imaginação. Pergunte: o que depende de mim agora? Concentre sua energia nessa resposta. Talvez você tenha chegado até aqui procurando uma maneira de eliminar seus problemas. Mas talvez esteja saindo com algo ainda mais valioso. A compreensão de que sua paz não precisa esperar. Não precisa depender do futuro. Não precisa depender de circunstâncias perfeitas. Ela pode começar agora, neste momento, com a decisão de mudar a forma como você se relaciona com aquilo que acontece. Pense em tudo aquilo que hoje ameaça sua tranquilidade. As preocupações, os medos, as incertezas, os problemas. Agora imagine que você desenvolvesse uma mente capaz de enfrentar tudo isso sem perder a serenidade. Essa é a promessa mais profunda do estoicismo. Não uma vida sem tempestades, mas a capacidade de permanecer firme durante elas. E quando você desenvolve essa capacidade, descobre algo extraordinário. A paz que procurava fora sempre esteve dentro, esperando para ser cultivada. Se este vídeo trouxe valor para você, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos sobre estoicismo, força mental, inteligência emocional, disciplina e desenvolvimento pessoal. E escreva nos comentários a frase: minha paz vale mais do que qualquer problema. Quero saber quantas pessoas decidiram proteger sua mente e desenvolver uma serenidade que nenhuma circunstância pode destruir. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por um momento difícil e precisa ouvir esta mensagem. E lembre-se, você não controla tudo o que acontece na sua vida, mas sempre pode controlar a forma como responde ao que acontece. É justamente nessa resposta que mora a sua liberdade. É justamente nessa resposta que mora a sua força. E é justamente nessa resposta que mora a paz que ninguém pode tirar de você.